Paz a Deus com todos, com vocês, como é que vocês estão? Mais uma semana aí começando, né? Graças a Deus. Hoje eu quero ler junto com vocês a passagem aqui. Tá lá em 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. É aquela passagem que Eliseu faz flutuar o machado. Lá no verso 1 está escrito o seguinte: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos lá cada um de nós uma viga, edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: vamos. Disse-lhe um deles: digna-te de ir com um dos teus servos. Ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles. Chegando eles no Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou, dizendo: ai, meu senhor! Ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse-lhe: tira-o. E ele estendeu a mão e tomou. Então aqui Eliseu estava ali junto com aquelas pessoas, né? Provavelmente eram alguns servos de Eliseu, né? Eles habitavam ali num lugar, eles moravam em casas móveis, né? Então essas casas podiam se locomover. Na medida que ia enchendo essa população, eles tinham a necessidade de se mudar para um lugar maior. Então assim, chegaram em Eliseu e falaram o seguinte: vamos construir uma casa maior para que nós possamos habitar ali. Eles desceram no Jordão. Antes eles pegaram emprestado um machado. Naquele tempo as ferramentas de lâmina eram ferramentas caras e provavelmente eles não tinham dinheiro para comprar aquela ferramenta. Provavelmente Eliseu também não tinha dinheiro, então eles pegaram emprestado aquela ferramenta, aquele machado. Então eles desceram até o Jordão ali, onde tinha-se o costume de cortar lenha, né, cortar madeira. E ali eles escolheram algumas madeiras. E como acabamos de ler, em algum dado momento, espirrou o ferro do machado e caiu ali na água, né? E o profeta naquele momento, ele pega um galho, atira na água e ordena que o ferro flutue. Naquele momento, a lei da física é posta em contradição, né? Humanamente falando, seria impossível o ferro flutuar, mas naquele momento o ferro flutua e todos ali atônitos ficaram felizes por aquela obra que o Senhor tinha feito. Então o poder não estava em Eliseu, o poder estava em Deus. Mas se Deus não tivesse feito essa obra, provavelmente os profetas ficariam sem honra, né? E também, consequentemente, eles iriam duvidar do poder de Deus, né? Aqueles que tinham emprestado um machado. Então iriam falar mal dos profetas e também falar mal de Deus, porque eles perderam o machado, né? Mas como Deus de Eliseu, que é o mesmo Deus que a gente serve, é um Deus poderoso, ali Deus fez essa obra. Então assim, não há nada impossível para Deus que o Senhor não possa fazer. De repente, ao longo da nossa vida irá surgir alguns problemas, algumas dificuldades, e a gente não vê saída. Mas a gente tem que se posicionar como Eliseu se posicionou. Eliseu, sendo profeta, ele colocou toda a sua confiança em Deus naquele momento. E ele atirou ali um galho, né? Eliseu, ele deu o primeiro passo, que era pegar o galho e atirar na água. E assim somos nós também. Quando uma dificuldade aparece em nossa vida, assim nós devemos utilizar das ferramentas que Deus nos deu, que é através da oração, e estarmos na guia também do Espírito Santo, porque naquele momento Eliseu achou um galho, né, que foi uma ferramenta que ele achou que poderia ser a sua saída, mas sabendo que o poder estava em Deus. Assim também somos nós, independente da dificuldade,
se é o desemprego, ou se é uma enfermidade, ou se é de repente uma aflição, uma guerra, uma perseguição. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Mas a palavra de Deus vai dizer lá em Abacuque: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, nem o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Então, independente da nossa situação, se a situação for boa, se for ruim, nós devemos glorificar a Deus. Nós devemos permanecer fiéis à sua palavra. Devemos estar enraizados em Cristo, crendo que nós estamos aqui de passagem e que o nosso amanhã pode ser revertido pelo poder da sua palavra, pela vontade de Deus, mas que todas as coisas sejam feitas à vontade de Deus e não à nossa vontade. Você vai ver as coisas mudar, né? Mas nós temos que pedir, nós temos que estar em constante oração, rogando ao Pai que opere em nossas vidas, né? Para melhor o servir nessa terra, porque se nós estivermos alinhados à palavra de Deus, se nós estivermos alinhados à sua vontade, assim a gente vai ter paz nessa vida, né? E mesmo que a gente não tenha paz, que a gente passe por tribulações, por guerras, a gente vai saber que está fazendo certo e que a gente pode encostar a cabeça no travesseiro de maneira tranquila, que a nossa consciência está tranquila e que mesmo que a nossa vitória não chegue nessa vida, nós sabemos que, como Paulo mesmo disse, o meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho. Então, nós sabemos que andando em conformidade à vontade do Pai, nós estaremos fazendo a nossa vontade. Assim como a fé de Eliseu alcançou o milagre, para o nome de Deus ser glorificado, que você também alcance das mãos do Senhor o que o seu coração almeja. Deus abençoe, saudações cristãs, paz de Deus com todos.